Olá pessoal, continuando então os conceitos básicos envolvidos no processo da TPM, vamos continuar a nossa conversa. Todo sistema produtivo ele envolve ou é envolvido, com a produção, gestão de negócios, desenvolvimento do produto, cadeia de suprimentos e recursos humanos. O que a gente busca nos nossos inputs e outputs, as entradas e saídas desse processo? A eficiência máxima. E qual a eficiência máxima? Perda zero. Esse é o conceito da TPM, chegar a perda zero. Quanto mais próximo do zero, melhor vai ser os seus resultados. Analisando essas perdas, elas estão presentes aonde? Elas estão presentes no recursos humanos. Eu posso ter perdas devido às ações desses recursos humanos, então para isso eu preciso de um treinamento, uma capacitação muito grande, os processos têm que estar bem claros, a gestão visual tem que estar muito presente para evitar perda de transporte, deslocamentos desnecessários, percepção do que está acontecendo no processo, no equipamento, no estoque, tem que ser algo visual e rápida interpretação. Questão de acidentes, questão de limpeza e organização, também todos esses procedimentos têm que estar prontos para os recursos humanos trabalharem de forma mais produtiva. Os recursos energéticos, eu tenho que saber quais equipamentos que eu tenho instalado na minha planta, aonde o consumo de insumos é muito grande. Ele consome muito gás, muita energia elétrica, muito vapor. O que ele está desperdiçando e se não tem como melhorar essa eficiência energética no próprio equipamento ou substituir por um equipamento que tenha uma eficiência energética melhor. Reaproveitamento de vapor, calor de caldeiras para pré-aquecer a água de refeitório e tudo mais. Tem várias ações em eficiência energética que a gente pode fazer. Questão de materiais, essa logística de materiais, o estoque de materiais, a qualidade de materiais, o recebimento de materiais, o modelo de gestão propriamente dito, como que é esse modelo, como que ele trabalha dentro da minha estrutura, se ele atende às necessidades ou não, se as pessoas ficam muito perdidas dentro desse modelo, ou se a coisa flui de uma maneira consistente. E os próprios equipamentos e instalações. Então, toda perda que é identificada, tem um amigo meu, consultor, que ele fala assim, cada um desses fatores, Marcelo, possui um tesouro escondido. E esse tesouro escondido é perdas existentes nesse segmento. Você entendendo o processo e melhorando ele, você tem oportunidades de ganho. Então, para cada um desses fatores aqui, você tem oportunidades de ganho. É só dar uma olhadinha com atenção e você consegue buscá-los também. As perdas nos equipamentos, nós podemos classificar na questão da disponibilidade do equipamento, que são as manutenções programadas, quebras, setups, troca de ferramenta, tudo aquilo que vai impedir o equipamento de produzir, onde ele está indisponível para o processo de produção. Então ele vai ter impacto direto na disponibilidade. Outra perda que nós temos é em relação ao desempenho. São pequenas paradas, chamadas de microfalhas. Quando elas não são anotadas, você nem consegue quantificar exatamente quantos minutos eu perdi, quantas horas eu perdi de produção devido a essas micro falhas. Agora, quando eu tenho um sistema inteligente, ou seja, eu tenho um CLP que consegue monitorar isso, essas paradas eu já computo como quebra mesmo, como quebra do processo, não quebra do equipamento para acionar a manutenção, mas ela impacta na minha disponibilidade. As ociosidades no processo, baixa velocidade, o equipamento está desregulado, está produzindo menos do que deveria, e baixa taxa de produção.
Então isso entra tudo em desempenho. E além disso, nós temos a qualidade, que são os retrabalhos dos produtos acabados ou defeitos na própria produção. Então essas são as perdas nos equipamentos. E para aqueles que conhecem um grande indicador que é o OEE, a gente trabalha justamente o indicador de disponibilidade multiplicado pelo indicador de desempenho multiplicado pelo indicador de qualidade. A multiplicação desses três vai me dar o OEE, a eficiência global do equipamento. E vai ter um outro vídeo tratando somente sobre esse indicador, que é muito importante, muito utilizado dentro do processo. Além disso, eu tenho os recursos humanos, que são falhas administrativas, falhas operacionais, falhas de logísticas, aonde o ser humano pode inserir alguma falha que vai ocasionar perda ao meu processo, ou algum retrabalho ou deslocamentos desnecessários, informação mal direcionada devido à falha nos recursos humanos. Então eu tenho muita perda aqui, muita coisa que pode ser trabalhada para reverter em ganho. Além disso, eu tenho problemas na matéria-prima, nos insumos. Então é inconstância de qualidade, então é questão do meu fornecedor, às vezes vem matéria-prima de qualidade, às vezes não vem com a mesma qualidade. Isso me dá uma dor de cabeça gigante. Um descontrole na eficiência energética, uma baixa eficiência nos moldes e gabaritos também vai replicando falhas e baixa qualidade no produto. Uma história de uma empresa, não vou citar o nome, logicamente, mas ele estava com muito problema em soldas. E era soldas de barras de cobre com um eletrodo de prata. Eles estavam vendo o processo, por que a solda não ficava bom e não passava na qualidade, e algumas passavam, outras não. Depois de muito investigar, contratar até consultores para a área, descobriram que o problema era na qualidade do eletrodo de prata, que falava que tinha um teor de prata, um percentual de prata, e na verdade não tinha. Então o fornecedor estava fornecendo eletrodo fora da especificação, e aquele eletrodo atrapalhava todo o processo de soldagem, dando muito retrabalho, muita dor de cabeça para essa empresa. Então, matéria-prima, insumos, é importante que você mantenha o controle sobre eles também. As 6 grandes perdas clássicas, em cima dos equipamentos que nós temos, então são as seguintes. Eu tenho falha por quebras, as perdas, por falhas e quebras, e preparação irregular, são setups de máquina, são as principais. Perdas por paradas. Eu tive que parar o equipamento para fazer alguma atividade, seja para recuperar essa falha, seja para regular, fazer o setup dela. E lembre, isso é muito, mas muito, 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 muito importante. O setup tem que ser encarado como perda. Ele não pode ser encarado como inerente do processo. Porque se eu encaro ele como inerente do processo, eu nunca vou pensar em melhorá-lo. Por quê? Porque já faz parte, sempre foi assim. Não, setup tem que ser considerado perdas. Indicadores, eles não são para serem bonitos. Indicadores foram feitos para te ajudar na tomada de decisão. São esses aspectos que têm que ser levados em conta. Porque às vezes você força para ter um indicador bonitinho, mas não resolve. Então, perdas por paradas. Essa que nós temos aqui. Aí outras perdas são de operação em vazio, microfalhas, ou perdas para entrada em regime, redução de velocidade, está produzindo menos do que deve, ou seja, são perdas por queda de velocidade. Então, a performance da máquina está abaixo. E outra é em relação aos retrabalhos ou refúgio do que foi produzido, que é perda devido a defeitos de fabricação. E aí é bem interessante essa lógica aqui. Essas duas primeiras, que são as perdas por paradas, envolvem a disponibilidade. Essas duas envolvem perdas por queda de velocidade, ou seja, por performance de máquina. E essas outras duas
retratadas aqui envolve a qualidade do produto produzido. Ou seja, eu tenho disponibilidade, performance e qualidade, que é a base para o cálculo do OEE, onde você vai pegar um índice de disponibilidade, índice de performance, índice de qualidade e multiplicar todos eles. E o benchmark que nós temos em processo seriado é de 85% de OEE. Mas depois falaremos um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto é só. Muito obrigado.